Boa tarde a todos. Boa tarde. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Vamos então iniciando mais um lindo trabalho que a espiritualidade maior nos oferta, nos fornece, com bastante amor, com bastante carinho, com bastante iluminação. E nós aqui nas nossas condições que apresentamos, cada qual sabendo das próprias, sabemos de que necessitamos evoluir, caminhar, progredir, alcançar algo em diferencial do que já alcançamos até hoje. Sermos algo a mais do que já fomos. E isso é uma constante, a evolução do universo, em tudo. Então que nesse instante estejamos aproveitando esse instante, vivendo Jesus, pedindo licença ao nosso mentor espiritual José de Mococa, aos nossos amigos queridos, para que estejamos trabalhando ainda mais, para que estejamos nos edificando, para que estejamos progredindo, porque essa é a razão de estarmos aqui. Esse é o propósito de começarmos o nosso ano desta forma, diferentes, mudando, progredindo cada vez mais. Essa é uma linda oportunidade. Gente, a gente vai fazer a palestra aqui, né? Só que assim, eu vou fazer a palestra, só que eu vou fazer pela terceira vez a palestra aqui, né? Então foi quarta e hoje. Sei que algumas pessoas que estão aqui não estavam na quarta, e algumas outras estavam nas quartas, né? Então, me desculpem por ter que me aguentar, ter paciência aí, de estar vivendo ainda mais uma vez, mas a Sandra colocou aqui, né? Então a gente tem que seguir direitinho como é que está nos planejamentos, né? E aí, como da outra vez era outra palestrante, aí eu acabei tendo que substituir, então a gente está tendo a oportunidade de conversar de novo. Agora, se alguém quiser também falar, não tem problema, gente. Eu sou todo o coração para ceder o lugar. Ninguém quer se manifestar? Não? Vocês estão... Tá bom, então. Primeiramente, feliz ano novo para quem eu não vi, quem não desejei, feliz ano novo, né? Obrigado pela oportunidade de me ouvir novamente. Eu estou aprendendo com isso, porque estou tendo que fazer o que meu pai sempre falava para todos nós, né? Improvisa, né? Esteja estudando sempre, né? Então a gente acaba tendo que ver essas oportunidades, né? Como esses momentos como oportunidades para nós, né? Para que a gente possa crescer, para que a gente possa evoluir, né? E como a gente sabe, vocês sabem, né? Eu carrego ainda dentro do meu coração e como intuição às minhas palavras, o meu pai. Uma vez aqui na casa eu disse, né? Falei, né? Umas palestras quando ele estava encarnado, eu falava assim, né? Muito dele, né? Falava muito dele, brincava com ele, né? E ele gostava também quando estava fazendo as palestras, colocar a mão na minha cabeça, apertar assim para baixo, né? As brincadeiras dele, né? Falar, esse aqui é um bom menino, que dá umas tapão na cabeça. E aí ele sempre estava me incentivando a continuar, né? A buscar. E graças a Deus que eu tive um incentivador. E eu acho, na minha opinião, que nós precisamos de mais incentivadores. Nós temos muito críticos e poucos incentivadores. Nós estamos cheios de pessoas que apontam e poucas pessoas que nos erguem. Claramente que até mesmo em questão de crítica, nós temos que ser plausíveis, educados, gentis, né? Para que utilizemos as palavras sem ofender, né? As palavras como um bálsamo divino, né? Sermos firmes, né? Como diz o Espírito ontem na sua incorporação, sermos firmes, mas ao mesmo tempo sermos amorosos. Não sermos muito meigos, muitos piegos, né? Para que não estejamos também estragando os nossos semelhantes. É igual quando estamos educando os nossos filhos, assim, nós estamos educando nossos filhos. Se a gente der tudo o que eles querem, não disser não para eles, estaremos fazendo o quê? Estaremos deseducando eles, né? Se estivermos respeitando, fazendo com que eles se equilibrem, né? Entenda que o não deve existir, isso vai torná-los bons homens no futuro, né? E quando eles fizerem coisas boas, tem que elogiá-los, né? E dizer a eles, você foi muito bem, parabéns, continue assim,
Isso é importante que façamos. Porque assim, se formos criticar todas as pessoas que estão nas nossas vidas, que passam pelas nossas vidas, criticando o tempo todo essas pessoas, nós seremos o quê? Irmãos ou juízes? Seremos nada mais nada menos do que irmãos que estão apontando os seus semelhantes. Nós não servimos aqui na terra para apontamentos. Jesus foi o nosso grande mestre. Ele exemplificou, ele teve dos 30 aos 33 anos para 30 aos 33 anos para levar a boa nova. São 3 anos. Ele fez muitas palestras, levou muitos ensinamentos, mas será que ele conseguiu levar tudo aquilo que ele precisava? Claramente que não. É claro que em 3 anos ele não conseguiu, levou muito, mas ele deixou a boa nova para que ela continuasse. Deixou o Consolador prometido para que ele se estendesse. E o Consolador prometido, como a gente já sabe, né, a terceira revelação, a doutrina espírita para nós, não é isso? A doutrina de Moisés, primeira, Jesus Cristo, segunda, e o Consolador prometido, a terceira revelação, não é isso? Estudiosos da casa aí? Então, a terceira revelação, que nada mais era do que o Consolador prometido. Então, antes de Jesus estar à terra, ele já mandou seus emissários para estar preparando. Mandou Buda, é isso? Mandou outros de outras doutrinas, para que estivesse trazendo a paz, a luz, a consciência, para que estivéssemos trabalhando, para que estivéssemos melhorando. Tanto é verdade isso que ele não levou a religião, ele levou o quê? O amor. E todos os grandes profetas, os grandes dirigentes de doutrinas, eles nunca levaram arrogância, eles nunca bateram no peito falando que sabiam de tudo, ou de tudo que estava ali, e mesmo se soubessem, eles estariam o quê? Sendo humildes para entender que ainda precisavam saber mais. Nós aqui na Terra vivemos várias didáticas, a matemática, a língua portuguesa, a geografia, e muitas outras. Só que dentro do nosso entendimento, dentro desse universo inteiro, quantas matérias diferenciadas, como a física e a química não pode ter, ou ainda mais evolução sobre ela, está bem claro. A gente aqui está ainda sob o domínio aí de alguns vírus, né, do Covid, que é nada mais nada menos que uma mutação de vírus, né, que já existia e que voltou a existir novamente, ocasionando que uma desestabilização, né, desestabilizando a sociedade, e para alcançar a cura precisou correr atrás, né, a ciência precisou correr atrás para desenvolver vacinas, né, para ver o que estaria fazendo. Estávamos todos perdidos. Isso porque é um vírus, é algo que estava entre nós. Em outros lugares, em outros mundos, ou daqui a 3, 4 mil anos, na evolução que estamos fazendo, como a gente vê, os espíritos mesmo falam para nós que hoje existe a internet, né? Hoje existe as redes sociais, que nos favorecem para que sejamos aprendendo, para que sejamos buscando. E o que temos que fazer? Buscar dentro destas oportunidades científicas, trazê-la para a própria doutrina espírita e revelando-as não como algo que seja ruim, mas algo que é necessário para a nossa evolução. Porque tudo o que está acontecendo no universo não é por acaso, tem uma causa. E esta causa é proveniente de Deus. E nossa causa e tudo isso que acontece para nós, nesta evolução, nesta grande galgada em que estamos a participar juntos, estamos porque devemos viver. Se o nosso mundo sofre ainda sobre tormentos, sobre sofrimentos, sobre terremotos, vulcões, enfim, guerras, isso tudo é porque estamos contidos neste mundo. Não somos aparteados deste mundo. Nós estamos dentro deste mundo. Somos partes da natureza, como nos diz Camille Flammarion. Não somos diferentes da natureza, estamos diante desta. Por que estamos tão desequilibrados com a mesma? Porque nós nos achamos superiores a esta e destruímos.
ocasionamos males, deturpamos ainda aquilo que serviria para saciar a nossa fome, a nossa sede, pela própria ganância. Ou seja, nós, seres humanos inteligentes, deveríamos estar trazendo ao nosso planeta um momento diferenciado de luz, de paz e de amor, não ocasionando essas destruições. Mas aí vamos voltar ao que estávamos falando, nada é por acaso. Se estamos vivendo isso é porque é necessário que fosse. Se não fosse assim, estaríamos nos mundos celestiais, nos mundos de espíritos puros, perfeitos, e nós ainda estamos no mundo de provas e expiações, caminhando com muita dificuldade para o mundo de regeneração, em que sabemos, pelos estudos, de Kardec, das pesquisas científicas, do meu pai também ele falava bastante sobre isso, que nós não faremos essa despedida, ou alguns não farão essa despedida na nossa terra de forma brusca, de forma paulatina, de forma constante, sem que esteja ocasionando nenhum distúrbio para a nossa humanidade. Porque mesmo que fôssemos nós puxados da terra, como muitos ainda dizem, por um grande sugador ou por disco voador, e levaríamos muitas pessoas, isso para o nosso planeta não seria algo natural. Estaria fazendo o quê? Estaríamos trazendo distúrbios, desequilíbrios para o mesmo. Então, para que isso aconteça de forma natural, temos que respeitar as leis divinas. E sobre as leis divinas, quem a rege é Deus. E nós a obedecemos dentro do nosso determinismo. E o nosso determinismo, como já sabemos, é algo ainda bem abstrato, bem pequeno, porque não conseguimos entender muito sobre o que está sendo apresentado para nós. Conseguimos alcançar até o momento em que vemos, porque a nossa consciência, o nosso poder psíquico não alcança muito mais, porque a nossa evolução ainda é retardatária, ainda é aquela que precisamos viver. Nós precisamos estar nesse instante, neste momento juntos. É por isso que nós criamos templos de caridade em diversas religiões que o seja. Isso já acontece depois de Cristo, começou a acontecer sobre a casa do caminho. Seus apóstolos que ali estavam, discípulos, estiveram fazendo centros, casas, templos, em que ali eles viviam. E muito interessante que Emmanuel fala muito sobre isso, que naquela época, quando eles faziam estas coisas, quando eles criaram esses templos para reunir cristãos, não havia, na verdade, ali nenhum tipo de representações, de amuletos, crucifixos, nada disso, imagens, era simplesmente para estar ali, buscando o Evangelho. Eles não se preocupavam com a estética, tanto é verdade isso que eles faziam aonde? Estas reuniões? Nas tumbas às vezes, lembram? Que eles escondiam ali nas tumbas e faziam ali nos escuros da noite, faziam o Evangelho, pregavam Jesus, e muitos desses foram pegos, presos, apedrejados, como Estevão. Quem não leu o livro Paulo e Estevão, leiam. Estevão foi apedrejado, a pedido de nosso irmão Paulo, que na verdade era nada mais nada menos do que seu cunhado, que ali estava. Então esses cristãos sofreram muito para estar ali. Foram nada mais nada menos que os precursores, que os iniciadores da própria doutrina cristã. Então esses espíritos claramente estão em lugares celestiais, assim como Lívia, que foi participou do livro há 2000 anos, que foi a esposa de Emmanuel, que foi Públio Lentos, no livro há 2000 anos. Quem não leu, leia, muito lindo, Então esses irmãos cristãos vieram a desenvolver, vieram a trabalhar. E Emmanuel fala muito sobre isso, quando ele fala aqui na lição que estava lendo agora, sobre caindo em si. Nós muitas vezes estamos e achamos que, como estamos nesta humanidade, cheio de sonhos, de vicissitudes,
onde acabamos nos embrenhando, a qualquer instante que nos encontramos, acabamos muitas vezes deixando-nos levar pelas negatividades do mundo. E é onde nos demoramos, é onde nós acabamos sendo vítimas dos nossos próprios desconfortos. É interessante que a gente lembre, como Emmanuel nos falava, sobre Judas, né? Judas Iscariotes, que teoricamente traiu Jesus, né? Trocou por moedas, para que estivesse ali Jesus se manifestando, mas se manifestando como um rei, porque eles ali achavam que ele seria um rei, que ele seria uma pessoa impositiva, né? Que falaria, como os homens hoje em dia, né? Como os governantes falam aquilo que querem, fazem aquilo que querem, não é isso? Então ele achou que ele ia ser uma pessoa mais, né? Desta forma, rígida, né? Impositiva, arrogância, né? Em que os reis viviam. Mas Jesus não veio para isso. E aí, ele foi, mas mesmo assim perdoou Judas, né? Eu já falei isso até numa outra palestra. Foi ele mesmo que foi buscar Judas nas trevas, né? Socorrendo o seu irmão. E aí a gente coloca-nos na posição de Judas, que é mais fácil, né? Que de Jesus. E vemos quantas vezes nós traímos o nosso mestre. Aí a gente fica até assustado, mas como assim trair o nosso mestre? Porque o nosso mestre não nos ensinou que se ajudar um velhinho, estarão ajudando a ele, se ajudar um irmão, estarão falando por ele, se amar os nossos irmãos, estão amando a ele. Se nós não estamos fazendo isso, se estamos traindo o irmão nosso de caridade, se estamos traindo o familiar nosso, se estamos maldizendo alguém, se estamos atacando alguém, ou qualquer tipo de vicissitude que seja, estamos traindo o Mestre. Porque ele veio nos explicar esta boa nova, e nos deixou como um ensinamento divino e maravilhoso o perdão. Deixou-nos o ensino maravilhoso para nós, de amarmos uns aos outros, como irmãos e a Deus acima de todas as coisas, não é isso? Ele sempre nos disse, sempre nos deixou claro que se eu precisasse bater a porta, que eu vos abrirei a porta. E se estiverdes aflitos e desconsolados, eu estarei junto de vós. Quando ele nos disse que é para estarmos nos fechando no nosso próprio aposento e orando em silêncio para que estivéssemos recebendo as suas bênçãos, o que ele quis dizer com isso? Nós podemos pensar, então vamos ficar dentro de casa, fechar no quarto e ficar rezando que está certo, não é isso? Não, quando ele diz isso, é para que estejamos adentrando no nosso próprio ser, no nosso próprio interior, dentro de nós mesmos e tomando os cuidados necessários para que a nossa oração não seja oração em vão, porque as nossas orações, na maior parte das vezes, elas são rogativas, egoísticas, gananciosas, porque quantas vezes nós, quando estamos orando, pedimos para nós, simplesmente para o que aconteça do meu jeito, como eu quero, não que seja a vontade de Deus. Vou dar um exemplo bem claro para vocês, para que vocês entendam. Eu estava, quando meu pai desencarnou, eu estava perto do seu leito, e eu sempre ia lá, né? A gente ia lá, muitos iam lá, né? Eram tantos que eu não lembro todos, e agradeço a isso. E toda vez que eu ia lá, eu orava, pedia, fazia preces fervorosas para que ele se recuperasse, para que ele estivesse melhorando, para que ele se recuperasse, para que ele estivesse recuperando. Aí um certo dia eu cheguei lá, uma coisa que eu contei isso para o Carlos, né, pai? E aí cheguei lá um dia, eu peguei e falei assim, não, peraí, eu não estou fazendo certo. Vocês lembram muitas vezes de espíritos que falam que nós, quando estamos orando, nós estamos prendendo o nosso ente querido para perto de nós e não estamos a libertá-lo? Claro que a condição do meu pai era diferenciada e ele, né, se a espiritualidade maior quisesse, desprendia porque ele tinha méritos por isso. Não seria eu, nesse pequeno ser, que estaria atrapalhando um grande espírito daquele, né? Mas aí eu cheguei ao lado dele e fiz diferente. Orei para que esteja sendo feita a vontade do meu Pai que estás nos céus, não a minha, um pecador, que nada sei.
que ainda tenho muito que aprender. Pedi a Deus para que fizesse a vontade deste, porque a vontade do nosso Pai é o que é necessária, porque Ele estava se reorganizando dentro do contexto do universo, e aquele momento para Ele era a ressurreição, aquela ressurreição de Cristo, onde Ele renasceria com um novo corpo, com uma nova forma, como um novo ser, em um outro lugar que Ele tanto sonhou. E aí, eu me coloquei em meus pensamentos e me perguntei, até onde as nossas rogativas que pedimos para os nossos semelhantes são egoísticas? Porque nós estamos vivendo mais na terra do que realmente no plano espiritual. Precisamos viver na terra? Precisamos. Necessitamos estar na terra? Sim, porque a terra nos é ofertada como material didático para que estejamos trabalhando, crescendo, evoluindo e estejamos trazendo cada vez mais dentro da humildade o ressurgimento daquelas grandes ocasiões em que no passado nós prejudicamos os nossos semelhantes. Então é necessário que vivamos na terra, mas não é necessário que nós nos aprisionemos à terra, nos lençóis profundos da terra, onde nos algememos, né? Tragamos algemas aos nossos pés e tornemos-nos presos, que é onde acontece, como nós já sabemos, e se vocês não deram, leiam o nosso lar, que lá está espíritos que estão impregnados pelas forças da matéria, pela parte psíquica da matéria, que estão presos ainda aos seus corpos, onde sente a sua putrefação, né? Ainda estão presos aos seus corpos, ou estão presos à avareza, como o vovô do André Luiz, que ali estava buscando na lama, achando que estava remexendo ouro. Então, nós estamos vivendo na terra, gente, como passageiros, e como passageiros, nós não podemos estar o tempo todo dentro do ônibus. Nós necessitamos pular no ponto para chegarmos em casa. Se nós estivermos o tempo todo dentro do ônibus, nós estaremos vivendo momentos de ociosidade. Isso não tem como acontecer. Necessitamos fazer a nossa parada naquele ponto para voltarmos para casa, para depois retornarmos a pegar este veículo e voltarmos à terra novamente, quantas vezes forem necessários, até nós alcançarmos a pureza do nosso espírito. Aí vós me dirão, então depois disso nunca mais voltarei à terra. Aí eu vos direi, através das obras de Emmanuel, de André Luiz, de Allan Kardec, que sim, voltaremos à terra. Quem leu o livro há 50 anos de Emmanuel, conheceu Célia, que foi um grande espírito, jovem ainda, que sofreu muito, mas pediu para que viesse à terra para estar trabalhando em prol dos seus necessitados. Tem um outro livro também, Renúncia, que nos mostra também Alcione, que foi um espírito celestial que esteve ali no comecinho do livro, vindo à terra simplesmente para ajudar o seu esposo, Carlos Carnegie. Então, esteve naquele instante para ajudá-lo. Voltando à terra, e ele foi para o seu líder espiritual, ao supremo espírito que ali estava, que comandava, né, liderava o grupo, e disse: meu amigo, necessito voltar à terra para estar ajudando a este irmão que tanto amo, alma gêmea, né, dele. E aí o espírito de luz pensa um pouquinho, olha para ele e diz: você tem certeza que você quer fazer isso? Você vai ter dores, aflições, passará por dificuldades, as pessoas não a entenderão, não conseguirão entender a sua sublimidade, não conseguirão entender o seu amor, estarão vendo você como uma estranha. E aí o que ela fez? Disse sim. Por isso que o livro chama Renúncia. E aí ela volve à terra e realmente acontece tudo o que o mentor, que o grande espírito falou. Ela sofre muito.
Tem muitas pessoas que até falam, dá até mal-estar ler esse livro. Por quê? Porque ainda nós achamos que o sofrimento na terra é algo que nos traz um mal, mas é adverso. Para nós que aqui estamos, o sofrimento nos traz um mal, porque nós vemos o sofrimento como um mal. Para esses espíritos, eles veem como resignação, como renúncia, como algo que estará ajudando um irmão seu, ou seja, ele vem com a dor sacrifício, como o nosso irmão Leão Denis nos fala. E essa dor sacrifício é que fará com que esse espírito alce uma evolução ainda maior. Porque vocês acham que quando Jesus veio, Alcione veio, Célia veio, esses grandes espíritos missionários na Terra vieram, quando eles voltaram para o plano em que estavam, eles já eram evoluídos. Imagina quanta evolução que eles não estavam sentindo. O quanto seu ser não rompia em luz para ajudar, para amar. Ou seja, eles fizeram isso tudo por amor. Então sim, resposta, voltaremos à Terra. Só que não mais com medo, não mais com aflições, não mais com receios, não mais com incertezas. Voltaremos com fé, com vontade, com perseverança, com persistência. Não voltaremos para discutir, não voltaremos para fazer fofoca, não voltaremos para estar levando a nenhum irmão o desconsolo, mas sempre o amor. Estaremos voltando simplesmente para sermos anjos encarnados na terra, para levar a luz. Existem tantos anjos entre nós, que ainda infelizmente nós ainda não conseguimos ver, que estão no anonimato, onde não aparecem vídeos, onde não aparecem palestras, onde não aparecem em lugares nenhum, mas eles trabalham incessantemente para que a paz no mundo esteja sendo feita. E esta paz será feita através desses espíritos, espíritos crísticos, espíritos das falanges de Cristo, que são espíritos maravilhosos. Um deles, Allan Kardec, Hipólite Léon Denis Rivail, não podemos deixar de falar dele nesta tarde, que foi um grande espírito, que muitos disseram, que apresentaram a ele, os espíritos, que se ele não estivesse a cumprir as suas obras, haveria outro no seu lugar, não é isso? Só que não era, aquele espírito não fracassaria, porque há 2000 anos atrás, ao lado de Jesus, à frente de Jesus estava Maria e João Evangelista, aos pés do Mestre, suplicando para que ele estivesse ali, alcançando a sua glória, alcançando a sua luz, tendo então se libertando daqueles momentos. E quem não lembra, gente, da passagem de Boa Nova, da nossa Mãe de Jesus, que lutou tanto por o nosso Mestre, que naquele instante derradeiro, ela deixou-se angustiada, por estar vendo seu filho à cruz. E ela, queixosa, então se manifestou dizendo: meu Pai que estás nos céus, por que coloca meu filho sobre este grande sacrifício, por esse grande instante? E quando Jesus foi levado à cruz, e ela esteve diante deste, ela entendeu que aquele sacrifício era o mesmo sacrifício que ela teve quando Jesus estava a nascer, e ela estava para concebê-lo, para recebê-lo, e o anjo veio do céu e disse: Maria, tenho-vos uma missão a apresentar. E a nossa irmã Maria, naquele instante, disse: sou a serva do meu Pai. Qualquer sacrifício por este eu cumprirei. E ela lembrou daquelas palavras. E aí, em sua mente, todos os momentos de Cristo, de Jesus, estiveram à sua mente. Viveu os momentos dos dois filhos, dos dois homens, em que Jesus ainda era menino, que foram dois ladrões, que ele levou à sua casa,
para alimentá-los, conversou com eles, que foi os 2 irmãos que foram crucificados junto com eles ao seu lado. Lembrou-se de quando João Batista, seu primo, estava diante do monte, olhando para a cidade e olhava para ele, e este indicava para João Batista aonde ele deveria começar o seu trabalho, para que depois ele viesse. Quem disse isso, meus amigos? Onde está isso? Boa Nova. E naquele instante, Jesus mostrou. E ali no seu caminho, na sua humildade, como um simples carpinteiro, a trabalhar ao lado de José, que afinal de contas, José, como muitos irmãos o veem ainda, no anonimato, e aonde eu disse agora mesmo, que existem espíritos grandiosos que estão no anonimato, sendo espíritos maravilhosos. Porque se José e Maria recebeu Jesus, é porque eles eram capacitados para recebê-lo, porque eles também eram anjos divinos, para que Maria pudesse concebê-lo, e pai José, que foi um espírito, que carregou Jesus para lá, que carregou Jesus para cá, para que ele não estivesse sendo decapitado por Herodes, ou que ele não estivesse sendo perseguido por muitos irmãos. E quantos anos eles não andaram nos desertos para que estivessem protegendo Jesus? José, com a sua figura maravilhosa divina, esteve ali presente, lado a lado, sem se cansar, como um pai verdadeiro a Jesus. Ou seja, esses espíritos são encaminhados para nos ajudar. E Jesus, ao decorrer dessa sua existência, teve, e Maria apresentou então e viveu então grandes elucidações, grandes conhecimentos com o Mestre, com seu filho. Por isso que nós não podemos menosprezar os nossos filhos. Às vezes eles podem ter mais evolução do que nós. E naquele instante que Jesus foi crucificado, vindo de novo ao Calvário, Maria levou o trabalho sempre aos necessitados. Maria continuou a trabalhar pelos necessitados, continuou a acolher as pessoas em seus lares, a dar acolhimento àquelas que precisavam. E numa noite, já Maria envelhecida, já Maria com seu coraçãozinho cansado, esteve ali em seu casebre, que tanto ajudou tantos irmãos ao alto da montanha, em que todos subiam para alcançar a cura. Ela recebe um mendigo em sua casa. E naquele momento que ela recebe um mendigo em sua casa, é emocionante essa parte que vocês têm que ler, muito bom. E quando recebe um mendigo na sua casa, eles recebem aquele espírito necessitado, ela pega-o pela mão. Na hora que ele pega esse mendigo pela mão, ela olha em sua mão, está as marcas da crucificação. E aí, ela olhando para aquilo, ajoelha-se, pense aos pés do Mestre. E aí ela olha para os pés, ali está a marca da crucificação. E ela ajoelha e beija a seus pés. E naquele instante que ela beija seus pés, ela levanta. E quando ela levanta, não, ela continua. E Jesus a levanta naquele instante e diz: agora, minha mãe, você estará liderando os anjos do céu. E aí a gente vê em muitos livros, como Memórias do Suicida, por Ivone Pereira, e de diversos outros espíritos, Maria se fazendo presente, cuidando dos suicidas, buscando através de falanges maravilhosas divinas, aquelas almas que ainda necessitam, aquelas almas que ainda choram pelo erro ainda que fizeram para a sua alma, resgatando almas. Caiamos em si, como nos diz Emmanuel, caindo em si. Vamos cair em nós, vamos entender para que viemos na Terra. Maria foi nada mais nada menos do que uma salvadora de almas.
E nós somos discípulos de Jesus. E nós temos que colocar em nossas mentes que somos salvadores de almas. Vamos cair em nós e entender que não salvamos almas com injúrias. Não salvamos almas discutindo em nossos lares. Não salvamos almas apedrejando os nossos semelhantes. Não salvamos almas não dando ao irão trabalhar. Não salvamos almas julgando. Não salvamos almas se não quisermos seguir Jesus. Se tivermos todo o conhecimento do mundo, em diversos aspectos que seja, se não tivermos o amor, na hora da nossa partida, seremos vazios. Porque o verdadeiro conhecimento não está nos conhecimentos somente da terra, são importantes, mas com amor, eles são melhores ainda, porque eles se expandem, eles regeneram, eles criam. André Luiz nos dita e nos fala sobre seus livros e que, mensageiros, de que se os homens trilhassem sobre a terra com amor, e um dia acontecerá, descobertas inúmeras e lindas acontecerão, e as dores e os pesares, as curas estarão sendo feitas, e quando elas estiverem acontecendo, nós estaremos deslumbrados, porque até então pensávamos que poderia agirmos somente com as mãos, e esquecemos do que Jesus nos ensinou. Podemos agir com os nossos corações. Que a paz de Deus, de Jesus, esteja no coração de cada um de nós, e que possamos levar, não as minhas pequenas e singelas palavras, mas a emoção e a alegria de estarmos perante Jesus, o nosso Pai verdadeiramente, e sobre esses grandes espíritos que são medianeiros deste nosso Mestre, para que estejamos entendendo. Eles são medianeiros do Mestre, nós somos medianeiros deste, e Jesus é medianeiro de Deus. Que a paz esteja com todos nós, meus irmãos. Que assim seja.